Atos capítulo 1, os versículos de 6 a 11. Então os que estavam, Atos capítulo 1, acharam aí, irmãos? Tem aqui no telão já, né? Atos 1, 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado pela igreja, Pai, pela vida da igreja. É tão bom, Senhor, a gente caminhar juntos com simplicidade, como uma família unida. É tão bom ver o Teu poder manifestado entre nós. É tão bom, Senhor, nos alegrar uns com os outros na Tua presença. Agora, Pai, nós nos voltamos para a Tua palavra. Tua palavra está lida, Senhor. Pedimos ao Santo Espírito do Senhor que ilumine esse santo texto no nosso coração, Pai. E que nós sejamos cheios, impactados pela palavra do Senhor. Que não seja a palavra de um homem simples, pecador, limitado como eu, mas seja a palavra de Jesus ao coração dos teus filhos nessa noite, Pai. Fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma, edifica o nosso coração, traz alegria para o que está triste, traz, Senhor, conforto para aquele que está desesperado e que ninguém volte para casa vazio, Senhor. Que o Senhor encha os nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Tema do sermão de hoje: uma pergunta, 3 respostas e uma promessa. Simples assim. Uma pergunta, 3 respostas e uma promessa. Os discípulos estão aqui numa hora crucial. Jesus está prestes a voltar para o céu. Eles estão reunidos com Jesus nesse momento último da sua presença física com Jesus. Já o Cristo glorificado, ressurreto, é este que está diante deles. E os discípulos fazem uma pergunta para o Senhor Jesus. É como se eles tivessem a chance de fazer a última pergunta. Eles fizeram uma pergunta, que era a pergunta mais importante para eles naquele momento. E qual foi a pergunta que eles fizeram? A pergunta foi essa: será este o tempo, Senhor, que o Senhor restaurará o reino a Israel? A palavra pergunta aqui, ela vem do original grego. Toda a Bíblia no Novo Testamento é escrita em grego. E o termo grego para pergunta ali é o termo eroton. E eroton significa requisitar, insistir. Não é apenas uma pergunta aleatória, mas é uma pergunta insistente. A força deste eroton no original é dizer que os discípulos insistiram por muito tempo nesta pergunta. Há uma diferença entre uma pergunta feita com insistência e uma pergunta aleatória. Existem, por exemplo, aqueles que têm filhos pequenos. Os filhos, quando eles têm 2, 3, 4 anos de idade, eles fazem muitas perguntas, não fazem? Por que o céu é azul? Por que hoje tem nuvem e ontem não teve? Mamãe, por que o papai é assim e a mamãe é assim? E eles vão fazendo perguntas aleatórias. E tem criança que faz tanta pergunta que o pai fala assim: não dá para você parar de perguntar um pouquinho, não? Porque são perguntas aleatórias. Na nossa vida, nós também fazemos perguntas aleatórias e muitas vezes a gente não sabe nem o que perguntar. Quantas vezes você já não começou num trabalho
e alguém disse assim, você tem alguma dúvida? E você não tinha pergunta para fazer. Você tinha um monte de dúvida, mas você não sabia nem o que perguntar. Quantas vezes pessoas não fazem para você perguntas que você já respondeu várias vezes, que se tornam perguntas irrelevantes na sua compreensão? Neste caso aqui, não é este tipo de aproximação que os discípulos fazem a Jesus. Eles estão fazendo uma pergunta recorrente, é uma pergunta insistente. Eles ficam neste tema, eles estão insistindo com Jesus. E o sinal que eu vejo, quando eu leio este texto no original, é perceber que os discípulos fizeram esta pergunta: será que o Senhor agora restaurará o reino a Israel? Muitas vezes para Jesus. É agora, Senhor, que o Senhor restaurará a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa feita a Davi, a promessa feita aos profetas. Quando eles pensam nisso, eles não estão pensando num reino escatológico, celestial, não. Os discípulos têm em mente uma restauração política. É isso que está acontecendo. O povo de Israel, se você não sabe, nesse momento histórico, ele é um povo subjugado pelo Império Romano. Pagam impostos para os romanos. São governados pelos romanos. Sobrou a eles o sistema religioso, mas eles não têm mais o governo de Israel. É uma pergunta política. Será que agora o Senhor Jesus vai expulsar os romanos daqui e restabelecer aquele governo que começa com os juízes, que começa com os reis e que estabeleceu Israel como uma grande nação? É uma pergunta política. Eles estão perguntando a Jesus sobre um reino terreno. E pensam num governo que está ali, no controle, do ponto de vista dos limites da terra, no ponto de vista econômico, do dinheiro, no ponto de vista político, do poder. É isso que eles estão insistindo. Será que o seu ministério, Jesus, agora, nesse instante, vai nos restaurar politicamente, financeiramente, territorialmente? Quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, e eles cantam Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, muitos deles estão pensando que essa entrada de Jesus é uma entrada política. E Jesus vai responder politicamente aos dramas e às crises que eles vivem como reino. Os discípulos estão dando uma ênfase nisso. Será esse o tempo, Jesus, que o Senhor restaurará? Presta atenção, queridos. Eles têm alguma noção sobre o reino de Deus, mas eles não têm uma noção completa do que é o ministério de Jesus. Será este o tempo? Quando eles usam a palavra tempo aqui, eles estão usando o termo cronos, de onde vem cronômetro. O relógio que você usa, o seu celular que marca o horário, ele está baseado num sistema de cronos, cronológico. É essa hora, é nesse tempo, é nesse calendário que o Senhor restaurará o reino político, físico, financeiro de Israel. Às vezes, queridos, nós fazemos perguntas para Deus que são insistentes, da mesma forma que os discípulos fizeram. E muitas vezes as nossas perguntas revelam a nossa falta de conhecimento de quem Deus é. Muitas vezes as nossas perguntas revelam o quão imaturos nós somos e o quanto nós precisamos da ajuda de Deus até para fazer as perguntas corretas na vida. Muitas vezes as nossas crises, elas são crises tão distantes da vontade de Deus que nós não percebemos. E às vezes sofremos diante das coisas que nós insistimos na vida. Será, Senhor, que isso nunca vai passar? Será, Senhor, que eu vou viver isso aqui para sempre? Será, Senhor, que essa crise que se instalou vai ser isso mesmo? Será, Senhor, que é isso que está acontecendo na minha vida? O destino final da minha vida é esse? E muitas vezes essas perguntas abalam o nosso coração. E a gente não tem resposta. Às vezes, como igreja, nós temos perguntas. Como indivíduos, temos perguntas.
Às vezes a gente tem perguntas como igreja. Qual é o papel da igreja? Qual é a missão da igreja? Esse movimento que nós começamos agora, esse pastoreio que começou agora, no início desse ano, no final do ano passado, no início desse ano, quais serão as respostas de Deus para a vida da igreja daqui 5, 8, 10 anos? A gente tem perguntas que a gente não sabe responder. Como será a minha vida daqui 5 anos, Senhor? Eu fico aqui, eu volto para o Brasil, eu avanço a minha vida numa carreira ou em outra aqui? Quais são as ênfases que eu preciso dar na minha vida? E muitas perguntas que você tem ficam sem respostas. E agora, Senhor, com essa perseguição aos estrangeiros nesse país? E agora, Senhor, com essa tarifação do governo, ninguém consegue entender o que está acontecendo. Nem os economistas de esquerda, de direita, da Harvard, da Inglaterra, do Brasil, da onde que não entende, tem uma ideia, mas não sabe as consequências. A gente faz perguntas, você e eu, como gente simples, a gente faz as perguntas: Senhor, o que vai acontecer? E nós não temos respostas. Não temos respostas. As crises, por mais simples que elas sejam, elas geram perguntas honestas no nosso coração. Mas a gente não tem resposta. Sábado eu fui numa loja, numa autopeças, comprar uma peça para o carro, e eu estava brincando com a lanterna. Acendia a lanterna, apagava, aí tinha do lado, acendia, apagava, aí eu virei o negócio da lanterna para ver o preço. Made in China. Guardei, virei a outra. Made in China. E eu lembrei, né? 125% de tarifa. Voltei. Peguei a outra. Made in China. Eu brinquei com o rapaz do outro lado do balcão. Falei assim: rapaz, isso aqui é tudo feito na China. Ele falou assim: aproveita comprar porque está $9, que mês que vem vai estar $160 a mesma lanterna. Tomara que ele esteja brincando. Perguntas. Para onde vai a economia? Como é que a gente vai sobreviver? Perguntas. Perguntas que muitas vezes a gente não tem resposta. O que eu vou fazer com meu filho adolescente, que de repente não atende mais a minha voz e não me obedece mais? O que eu vou fazer com a minha saúde que está se degradando? O que eu vou fazer nos próximos anos da minha vida? Perguntas, irmãos, que são difíceis de serem respondidas. Você concorda comigo ou não? Qual é a minha missão última na vida? Para que você foi criado? Já pensou nisso? Qual é a grande marca que você vai deixar na vida das pessoas? Para que você vive? O grande fim da sua vida? Quais são os frutos daquilo que você tem feito? Perguntas graves, difíceis de serem respondidas. E a gente não sabe quais serão o fim delas. Jesus ouve a pergunta dos discípulos. Insistente, recorrente, na consciência de que eles não sabem a resposta. E Jesus responde de 3 formas diferentes aos discípulos. Essa resposta de Jesus, ela vale para hoje, queridos. Para a sua vida individual, para os seus relacionamentos e também para a vida da igreja. E eu vou começar a dizer o que Jesus falou aos discípulos. E quando você ouvir a resposta de Jesus, pense nesses 3 ambientes. Pense no seu coração, pense no relacionamento que você tem com as pessoas que estão perto de você, sua família, seus filhos, seus parentes mais próximos, seus amigos mais próximos, e pense na gente aqui como igreja. Amém? A primeira resposta de Jesus, o resumo da primeira resposta, é que Jesus fala da autoridade. Toda a autoridade está em Deus. Diante das nossas perguntas, nós precisamos lembrar que mesmo que a gente não saiba 1 milímetro à frente da história que irá se desdobrar, nós temos um Deus que reserva em suas mãos toda a autoridade. O texto no versículo 7 diz assim: respondeu-lhes:
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete conhecer. Conhecer aqui é a ideia de ter a percepção, de saber, de entender, de discernir, de sentir, de perceber. Nem tudo na vida a gente vai ter a percepção, irmãos. Nem tudo na vida nós saberemos, nós entenderemos, nós sentiremos. Não funciona assim. Porque sempre haverá um limite para a sabedoria humana. Sempre. Sempre haverá um limite para a mente humana. Sempre haverá um limite entre a nossa sabedoria e a sabedoria de Deus. Por que existe um limite e esse limite é colocado pelo próprio Deus? Para mostrar claramente, queridos, que você e eu não somos Deus e que Deus é Deus. Para mostrar claramente que você precisa confiar na autoridade que vem de Deus. Porque todas as vezes que você confiar na sua sabedoria, que é limitada, na sua sabedoria, que não compreende todas as coisas, você certamente entrará em desespero. Porque compete ao ser humano confiar em Deus. Jesus está dizendo aos discípulos, vocês não saberão, vocês não discernirão, vocês não entenderão o quê? Duas coisas, os tempos e as épocas. E é engraçado porque aqui Jesus usa duas palavras muito similares para diferenciar tempos e épocas. Ele fala o tempo, e o tempo aqui é a palavra cronos, e ele fala da época, e a época aqui é a palavra kairos. Você não conseguirá entender nem o cronos, que é o tempo específico marcado aqui no relógio, a data no calendário, e você não compreenderá também o kairos, que é a época, a estação, o season. Você não conseguirá discernir essas duas coisas. O cronos, por exemplo, se você quiser entender, o cronos é, por exemplo, uma época específica. Você começa uma colheita, imagine você que você plantou uma safra de soja, de trigo, de algodão, de milho, de feijão, de qualquer coisa. Como entender o cronos e o kairos? O cronos é o dia que você começa a colheita. Eu comecei a colheita no dia 10 de maio. E o kairos é o tempo que leva para colher toda aquela safra. Começa num dia, mas leva uma estação. O cronos é o dia que você descobre que está grávida, irmã. Tem uma data no calendário. E existe ali uma estação, um kairos, que você estará vendo aquela criança se desenvolver no seu ventre. Você vive uma estação que pode ser que dure 9 meses, mas nem sempre é assim. Não se sabe o dia exato. Se imagina, você viverá um kairos, uma estação. Eu fico pensando que todos os eventos na nossa vida acontecem assim. Nesse paradoxo entre o cronos e o kairos, a hora que a gente vê e discerne o início de alguma coisa e uma estação que a gente vive aquilo. A gente vive a vida por estações. Há uma estação que você foi jovem. Um período que você foi jovem. Há um período que você era solteiro. Agora é uma estação do seu casamento. Há um período que os filhos moram com você em casa. Há um outro período que os filhos saem de casa para formarem a sua própria família. São kairos, são estações na vida. Há períodos que você consegue discernir a partir de datas exatas que eles aconteceram. Cronos. E a nossa vida é a dança entre esse paradoxo do tempo e da época, do cronos e do kairos. E Jesus está dizendo aos discípulos assim, vocês não conseguem discernir isto, porque Deus é quem tem autoridade
autoridade para agir, tanto no tempo quanto nas estações da nossa vida. Deus é quem tem autoridade para determinar o tempo e transformar as estações da nossa vida. É Deus quem tem o poder de abençoar o Cronos, tempos específicos da nossa caminhada, e também abençoar profundamente o Kairos, as estações da nossa vida. Diante da maior dúvida dos discípulos, é isso que Jesus fala: não interessa a vocês saberem datas ou eventos. O que você precisa fazer então, se você não consegue discernir? Você precisa aprender a confiar na autoridade do Senhor Jesus. A autoridade aqui é o poder de escolha. É o poder e a liberdade para fazer o que decidir. É habilidade, força, influência, privilégio. É o poder do magistrado. Deus tem todo o poder em suas mãos para decidir a nossa vida. Minha esposa, Fernanda, trabalhou muitos anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E ela escreveu muitas sentenças, sentenciou muita gente, emitiu muitas sentenças. O poder do magistrado. Imagina você, diante dela, um advogado de defesa, às vezes um cliente do advogado, um membro do Ministério Público, ou coisa parecida, e no poder da decisão dela, o destino de uma causa. E ela dizia que se pague a dívida, que se perdoe a dívida, que se faça isso, que se faça aquilo. E a partir daquele momento, a decisão que foi tomada, ela vale, é o poder da magistratura. Você já viu a sentença de um juiz, como é que funciona? O juiz diz assim, que se faça cumprir, e dali para frente, quem couber executar alguma ordem daquilo, tem que fazer. Se é o poder de polícia, se é o poder do Ministério Público, se é o poder de execução de uma dívida, se vai pagar, se não vai pagar, se vai recorrer a algum bem, se vai retomar alguma coisa da vida da pessoa ou não, dali para frente, que se cumpra. O juiz não pergunta, você está confortável? Não, ele decide. Ele decide. E aqui a força do texto é essa, irmão. É dizer para você e para mim que Deus tem autoridade. E essa autoridade de Deus, ela inaugura épocas da nossa vida. E essa autoridade do Senhor, ela foi derramada em nossas vidas através de Cristo Jesus. E o que a gente faz então, diante da nossa incompreensão, quando a gente olha para o futuro e percebe a autoridade do Senhor? A gente então confia no poder de Deus. E na autoridade do Senhor a gente descansa. E na autoridade do Senhor a gente se move. Porque no tempo determinado Deus manifestará a sua graça. Nossa igreja precisa ser uma igreja, queridos, que celebra e vive a autoridade do Senhor. A igreja não é minha e também não é sua. A igreja pertence ao Senhor. Deus é quem dirige a nossa vida. Eu sempre digo, para quem anda comigo, quem conversa um pouquinho mais comigo, sabe, eu não gosto de um ministério cansativo, irmãos. Eu não acho que o ministério tem que ser cansativo para ninguém, não. Se a gente estiver se cansando muito, a gente está fazendo errado. Você sabe por quê? Porque nós vivemos na autoridade do Senhor. Quem converte as pessoas a Cristo é o poder do Espírito do Senhor. Quem transforma as vidas é o poder da palavra de Deus. Quem anima o coração é a presença do Senhor. Quem transforma os ambientes é a graça do nosso bom e maravilhoso Deus. Se essa pessoa não for tocada por Deus, ela não vai mudar nunca, mas se ela for tocada pelo Senhor, tudo nela é transformado. Isso não é obra minha, isso é obra do Espírito em nós. Autoridade. Descansar a nossa vida na autoridade do Senhor. Uma vida de autoridade no Senhor é muito mais do que impor situações, mas viver a partir
da palavra de Deus, descansados na autoridade da palavra do Senhor. É muito diferente. Eu sonho com uma igreja que caminhe nas pegadas de Jesus, no rastro de Jesus. Eu sonho com uma igreja que aprendeu a viver baseada no vento do Espírito do Senhor, descansados no poder e na graça do Senhor, vivendo para a glória e para o nome do Senhor, na autoridade do Senhor. Eu não creio nos personalismos, eu não creio nesta forma da gente fazer as coisas para agradar as pessoas. Eu não creio numa igreja que favorece um e desfavorece o outro, mas eu creio numa igreja que vive na autoridade da palavra do Senhor. Todos nós estamos submissos à mesma palavra, todos nós somos irmãos da mesma forma e nós submetemos a nossa vida à palavra do Senhor, ao poder da palavra, à presença de Jesus, e assim nós aprendemos a orar, nós aprendemos a dobrar os nossos joelhos, nós aprendemos a confiar no Senhor, nós aprendemos a chorar juntos na presença de Deus, nós aprendemos a buscar a Deus, a adorar a Deus, a incansavelmente celebrar o governo do Senhor na nossa vida e dizer uns para os outros, e dizer para essa cidade, e dizer para onde a nossa voz possa chegar, que o Senhor é o centro dessa igreja, em nome de Jesus. Que o nosso culto nunca seja para os homens, que o centro desse culto seja o Senhor Jesus, e que nós sejamos uma igreja que celebra a autoridade de Deus, que a última palavra nessa igreja seja a palavra de Deus. E que nós possamos entender, queridos, que essa casa será conhecida como casa de oração. E essa porta aqui estará aberta para todos que chegarem quebrados, sujos pelo pecado, destroçados pela vida, arrebentados pelos ataques de Satanás. E aqui nesse lugar, eles conhecerão a autoridade do amor, da palavra e da graça do Senhor. Nossas perguntas. Nós precisamos compreender que diante das nossas perguntas, a segunda resposta de Jesus aponta para o poder de Deus. A autoridade e segundo para o poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Jesus fala, não compete a vocês saber o Cronos e o Kairos. Não dá, irmão. Não dá. Para a gente saber. Eu fui pastor quando comecei meu ministério na igreja presbiteriana em Maringá. E eu era um pastor jovenzinho, antes de vir para os Estados Unidos, ministrava o louvor, e o ministério ia bem, mas assim, bem, mais ou menos, bem, mais ou menos. Aí, eu saio de lá, eu era um pastor auxiliar, o pastor titular que estava na época saiu também, e veio um pastor, irmãos, na época da minha idade, uns 30 anos de idade, mais novo, 29. Pensa num príncipe pregando, pensa num homem, dele falar bom dia, a igreja falava glória a Deus, bom dia, nada espiritual, uma voz bonita, um pastor apresentável, terno e gravata, essa coisa toda, jeito de pastor, voz de pastor, e pregando, Emiliano, pensa num homem que pregava, velho. Pregava, pá, torpedo, pá, míssil, tomahawk, pá, pregação. A igreja, irmãos, explodiu de crescer. Foi crescendo. 800 mil membros, 2 mil membros, 3 mil membros. Aquele alvoroço de gente. E eu olhava aquilo e falava, rapaz, que bênção. E eu fiquei curioso. E me convidaram uns 3 anos depois para ministrar um louvor num congresso lá não sei aonde no Brasil. E eu fui, e ele era o pregador do congresso. E botaram a gente no mesmo quarto, esse pastor e eu. E nós passamos uns 3 dias conversando ali. E eu falei para ele, ô brother, conta uma coisa para mim. O que é isso que está acontecendo aí em Maringá, velho? Como é que vem tanta gente assim? Você sabe o que ele me respondeu? Não sei.
Eu não sei lá, Juliano. Não sei, rapaz. Acho que é mais as coisas que eu não sei do que as coisas que eu sei. Você está falando sério? Eu estou falando sério. Não sei. Não sei. Eu não fiz nada para isso aí acontecer. Irmãos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. O texto diz assim: vocês receberão poder. Você sabe qual que é a ideia? Receber aqui é a palavra grega lambano. E lambano significa assim: é alguém que me entrega algo. Toma, é seu. É isso que Deus faz com o seu povo. Quando nós cremos em Jesus e o Espírito Santo vem habitar no nosso coração com as suas mãos, Deus derrama poder na nossa vida. O crente é alguém cheio do poder de Deus. O crente, ele tem o poder de Deus na sua vida. O poder do Senhor. E esse poder do Senhor não é um poder místico, mas é uma condição que Deus te dá. É uma força motriz, é uma força inicial. Deus, ele te dá força para você viver a vida cristã. Esse é o poder de Deus. Deus te dá força, poder, iniciativa para você pregar o evangelho. Deus te dá força, poder, iniciativa para você ser um crente cheio do Espírito Santo e que vive uma vida de santidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz: não vos sobreveio tentação alguma que não fosseis capaz de suportar, pois fiel é Deus, que no momento certo lhes conferirá o escape, poder do Espírito Santo. O Senhor nos dá poder quando nós recebemos o Espírito Santo. E este poder enche a nossa vida da capacidade, da unção, da capacitação do céu, para que a gente possa testemunhar do Senhor. A igreja, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é a demonstração do poder de Deus na terra. Amém? Eu gosto da igreja. Eu respiro a igreja. Eu amo a igreja. Por exemplo, eu não gosto que fala mal da igreja. Eu não gosto. Eu não gosto. Não fale mal da igreja para mim, irmão, nunca. Você tem certeza que você vai machucar meu coração. Porque eu amo a igreja. Você sabe por que eu amo a igreja? Porque a igreja é de Jesus. Esse povo lindo aqui é o povo de Jesus. Jesus deu sua vida pela igreja, nós temos que amar a igreja. E esta igreja aqui, ela é demonstração do poder de Deus, porque quem nos reuniu foi Deus. Ô irmão, se a gente tivesse toda a boa intenção de reunir esse povo aqui, não daria certo? Não daria, a gente é diferente demais. Você concorda comigo ou não? Um é de Minas, outro é do Nordeste, outro é do Sul do Brasil, o outro nasceu aqui, o outro é da América Central. Tem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é cultura. O outro é da Europa, o outro vem, não sei, nós temos idades diferentes, culturas diferentes, nós temos formações diferentes, profissões diferentes, nós temos perspectivas diferentes na vida, a gente tem um olhar diferente para a vida. Um quer uma coisa, outro quer outra. Não daria pelo nosso esforço para agradar todo mundo. Você consegue perceber isso? Então, essa unidade aqui, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é poder de Deus que nos uniu em Cristo Jesus. Nós somos irmãos, isso é o poder de Deus. Quando eu olho para você, eu vejo Cristo em você. Quando você olha para mim, você vê Cristo em mim. E Cristo em nós é edificado. Isso é poder de Deus na nossa vida, que nos dá condições para a gente viver uma vida cristã para a glória de Deus, irmãos. Você tira a igreja do mundo, você tirou a esperança do mundo. A igreja é o poder de Deus visível na face da terra e glórias a Deus por isso. Nós devemos viver a nossa vida no poder do Espírito Santo. A terceira resposta. Jesus disse que nós somos testemunhas. A autoridade é de Deus. Deus nos deu poder para a gente viver para a glória dele. E em terceiro lugar, nós somos testemunhas, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Qual é a nossa missão como povo de Deus? A nossa missão como povo de Deus é ser o povo de Deus na terra, é ser testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus. Esse termo, martíria
ou martúria, ou martureo, que é o verbo testemunhar, vem do empréstimo romano. Isso é um termo jurídico. Testemunha ocular, que fala daquilo que viu. O que é uma testemunha ocular? É aquele que relata o que viu, certo? Jesus está dizendo assim, nós fomos chamados por Deus para viver uma vida na autoridade de Deus, com um poder do Espírito Santo que Deus derramou na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa testemunhar aquilo que a gente viu. Há vários termos para isso no Novo Testamento. Há, por exemplo, o termo querigma, que é proclamar. Deus nos chamou para proclamar o Evangelho, como arautos que proclamam a chegada do rei. Deus nos chamou para evangelizar, que é um outro termo bíblico, para anunciar as boas novas. Deus nos chamou para ensinar a palavra, o termo aqui é didaquê. Nós somos uma comunidade didática, uma comunidade que abre a Bíblia e ensina a Bíblia de maneira individual, profunda para as pessoas. Deus está nos chamando com tudo, seja pregando, seja testemunhando, seja anunciando o Evangelho, seja sentando com as pessoas, abrindo a Bíblia e ensinando a palavra de Deus. Deus está nos chamando assim para que a gente seja testemunha do Evangelho de Jesus, na autoridade e no poder do Espírito Santo. Deus nos chamou, queridos, para que nós sejamos uma comunidade que testemunha do Evangelho. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Porque o centro da minha vida deixa de ser agora a minha própria história e passa a ser a história de Jesus. E falar do que Jesus fez. Existe uma... O pessoal atribui isso a São Francisco de Assis. Não sei se é dele isso ou não, mas eu acho essa frase a maior bobagem da história. Pregue o Evangelho e, se possível, fale. Isso é uma bobagem, irmão. Isso é uma bobagem. Se preciso, fale. Bobagem. Como é que você vai pregar o Evangelho e, se possível, falar? Você acha que alguém vai adivinhar por que você é do jeito que você é? Você acha que a pessoa vai chegar em casa e falar assim, crente? Não vai, vai não. Ninguém faz a conta. Você sabe por quê? Você precisa falar o porquê você é do jeito que você é. E isso é ser testemunha. Você precisa pregar o Evangelho para as pessoas e dizer assim, com a minha vida, eu testemunho isso que eu falo. Porque o problema dos crentes hoje em dia são dois. Ou eles não falam, ou eles falam e não vivem. O que também não adianta nada. Você pregar um Evangelho que não está intrínseco na sua vida. Você pregar um Evangelho que não combina com o seu testemunho. Você vai chegar lá no seu trabalho e falar de Jesus num lugar que você não dá testemunho, as pessoas vão ridicularizar você. Você vai falar para alguém de Jesus quando você não vive o Evangelho, isso é um problema muitas vezes. Agora, quando isso vem combinado com quem você é, há ali um poder do Senhor. O Evangelho pregado e vivido. E nós precisamos ser uma igreja de gente que, pelo poder do Senhor, queridos, pelo poder do Senhor apenas, confiados na autoridade de Jesus, com uma vida santa diante do Senhor, testemunha do Evangelho. Como que testemunha do Evangelho? Cuidando uns dos outros, falando de Jesus, ensinando Jesus, proclamando Jesus. No final, o texto aponta para uma promessa, que eu percebo que coloca todas essas perguntas no mesmo ambiente, amarra todas essas perguntas e nos faz compreender o sentido dos sermos cristãos. E essa promessa aponta para a reação dos discípulos. Jesus está terminando o seu discurso, ele responde a pergunta de 3 formas e ele é assunto aos céus, ele começa a subir. E os discípulos estão olhando Jesus subindo. De repente, Jesus desaparece. E ao lado deles, aparecem 2 anjos, 2 varões de branco, e perguntam, por que vocês estão olhando lá para cima? Da mesma forma que vocês o viram subir, um dia ele voltará. Olha que coisa fantástica.
Eu era seminarista, um seminarista pregou esse texto no seminário. E o seminarista, gente, eu vou dizer uma coisa para você. O tal do seminarista é um ser diferenciado, porque ele não é nem pastor e ele também já não é um membro mais normal da igreja. É diferente, é um seminarista. É um seminarista. E esse seminarista foi pregar, a gente tinha sermão de prova todo ano lá, um mais difícil que o outro e tal. E era um sermão na classe, na sala de aula. E o rapaz lê esse texto e ele fala assim, no meio da interpretação do texto, ele fala assim, os discípulos olhando Jesus, e aí Jesus foi subindo, e puf, sumiu. Os discípulos ficaram assim, puf, sumiu. Eles estavam totalmente perdidos diante da ascensão de Jesus. Eles não sabem o que está acontecendo. E os anjos vêm e falam assim, vocês estão olhando para onde? Você está olhando para onde? Para onde que você está olhando? O seu olhar não deve estar lá, mas na volta de Jesus. O seu olhar deve estar na ressurreição de Jesus. Porque com Ele nós ressuscitaremos. Se você está em Cristo, você já ressuscitou com Ele, é promessa do Senhor. E você se torna um crente sem medo da morte. Você se torna um crente cheio de esperança que olha para o futuro, na perspectiva da volta de Jesus. E olhando para a volta gloriosa de Jesus, você diz, Maranata, vem Jesus. E diante das lutas e das perguntas da vida, você confia na autoridade de Deus. Deus tem o controle, Deus tem o poder, Deus tem o governo, Deus está conduzindo a história. Por quê? Porque Ele encheu minha vida do poder do Espírito Santo. Eu sou um crente cheio do Espírito Santo. E há poder de Deus na minha vida para suportar o tranco e saber que eu estou vivendo na perspectiva do Maranata, vem Jesus, e neste poder do Espírito Santo, eu começo a testemunhar com a minha pregação, com o meu testemunho, ensinando a Bíblia para os meus filhos, ensinando a Bíblia para os meus sobrinhos, ensinando a Bíblia para os meus cunhados, ensinando a Bíblia para os meus amigos, abrindo a palavra do Senhor e pregando o Evangelho sem medo, sabendo que nessa perspectiva, Deus transformará pessoas, e gente que ia para o inferno, agora vai para o céu, por causa do poder da palavra de Jesus. Eleva os seus olhos, queridos, para Deus. Não fica olhando para o nada, não. Olha para a volta de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que como um relâmpago que vem do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Inesperadamente o céu se abrirá e Cristo voltará. Aleluia! E você vive hoje na perspectiva da volta de Jesus. E se isso não mexe com a sua vida, é porque você não crê em Deus. Porque se você crê no Senhor, isso transforma a sua perspectiva de vida e dá a você a noção exata de que a autoridade do tempo, da época, da história está nas mãos de Deus. E esta autoridade de Deus derramou na sua vida poder do Espírito Santo. Então abra a sua vida e seja testemunha de Jesus até que Ele venha. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, encha o nosso coração do Senhor, ó Pai. Encha a nossa vida do Senhor, ó Pai. Que a Tua graça, o Teu amor, transformem o nosso coração. E que nós possamos viver assim, na autoridade do Senhor, no poder do Senhor. E cheios dessa transformação dada pelo testemunhar da Tua palavra. Até que o Senhor venha. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.